Pois muito bem, estamos na prática iniciando o ano de 2017. Aliás, um ano importante, né? Esse ano faz 500 anos da Reforma Protestante e é sempre bom lembrar que a Reforma Protestante não foi uma reforma religiosa, foi uma reforma econômica, né? A partir dali, essa desvinculação que Lutero, depois Calvino e também alguns de seus líderes, seus colegas na Suíça, na Suécia, enfim, na Holanda, promoveram, acabou por fazer com que esta ética protestante, chamada protestante, fosse responsável, logo depois, pelas grandes outros movimentos, como o iluminismo, como a renovação toda dos países do ponto de vista de um novo desenvolvimento, de um novo clarear das ideias, e os grandes pensadores nasceram a partir dali. E isso, claro, redundou também no século XVIII na Revolução Industrial, que foi a grande revolução, digamos assim, a forma mais clara de consubstanciar a ética protestante no desenvolvimento econômico e industrial dos grandes países. Inglaterra, Alemanha, Holanda e, sobretudo, aqui para nós interessa, os Estados Unidos. Bom, o ano começa, então, um grande ano, que sejamos aí felizes nesse ano de 2017, lembrando que nós temos que tomar, né, Lília, ser o timoneiro da nossa vida, não deixar que a vida nos leve, como diz aquela marchinha, né? Deixa a vida te levar. Você que tem que levar a sua vida. Não a síndrome do Zeca Pagodinho. Então, que façamos nós um ótimo ano, um ano efetivo, um ano com resultados, porque se nós temos um problema, nós também fazemos parte desse problema e logo nós temos a solução. Então, prosperidade para todos nós. E fazemos parte da solução, né? Tem muita gente que diz, eu não criei esse problema. Não criou? Vai agora tentar resolver. É muito fácil, né, Jacoti? Prazer em tê-lo aqui no programa de novo, né? Prazer. E feliz ano novo para todos nós, né? Feliz ano novo, feliz 2017 para todos nós. Mas com relação a esse fato, né, de sermos o timoneiro da nossa vida, tudo que acontece na nossa vida, na verdade, nós somos os causadores. Né? Através dos nossos pensamentos, das nossas ações perante a vida, enfim, nós somos os responsáveis por tudo que acontece na nossa vida. Nós temos o timão para melhorá-la ou prejudicá-la. Estamos com ela na mão. É verdade, nós é que fazemos, nós é que somos o oleiro do nosso vaso, nós somos o próprio oleiro do nosso vaso. Então, realmente é uma coisa importante e essa mensagem é importante passar para as pessoas, né? Principalmente que nós estamos num processo muito grande, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, em que, por exemplo, nós estamos perdendo empregos, não é perdendo empregos, na verdade o que há é uma transmutação da forma de relacionar capital e trabalho, né? Lá no século XVIII, com a Revolução Industrial, se criou uma forma digamos assim, de dependência, o trabalhador entrava com a sua força de trabalho e o patrão entrava com o seu capital. Hoje não, hoje o processo todo veio se aperfeiçoando e os tempos modernos, hoje a Lília também trabalha nessa área, é importante nesse aspecto, é que hoje as pessoas, elas podem ser os seus próprios patrões. Eu nunca esqueço o Papa Leão XIII, ele rompeu com a Igreja Católica, em um certo sentido, porque a Igreja Católica estava muito chegada a condenar o capital. Achava que o capital era a grande forma de extorquir o trabalhador. E Leão XIII, que para mim foi o maior papa que a Igreja teve, ele dizia assim, não é bem assim. Porque, afinal de contas, o trabalhador, dizia Leão XIII, o trabalhador, ele é trabalhador agora, mas ele sonha, ele tem a ambição de um dia ele chegar a ser patrão. Então, ali é que ele, por exemplo, ele defendeu o capitalismo, a forma liberal de vida das pessoas e condenou aquilo que Marx já dizia no tempo em que ele, inclusive, acabava por trazer essas questões à luz da Igreja Católica, o marxismo que condenava o capital e achava que o capital apenas era explorador do trabalhador. Não, o trabalhador também ele pode ser um capitalista. Então, na verdade, o capitalista quer dizer o dono do capital, o dono da sua vida. Então, hoje, né, Lília, hoje esse empreendedorismo nada mais é do que você assumir a sua vida, colocar o seu trabalho ao serviço de você mesmo. Exatamente. Desenvolver uma série de competências e habilidades que são necessárias para conseguir administrar tudo isso. Eu acredito que a grande sacada nessa questão do capitalismo, que as pessoas entendem muitas vezes que o dinheiro é sujo, é na forma como nós vamos conduzir esse dinheiro, nas relações de trabalho. Então, nós precisamos trabalhar com menos relações hostis de trabalho. Precisamos aproximar mais o empregador do seu funcionário, melhorar a qualidade das relações humanas. Eu acredito que esse é o grande desafio hoje do mercado de trabalho e do empreendedor. Na verdade, nós estamos rompendo com um tal de édito sociológico desse século passado para cá, né, em que estabelece essa relação de contenda com o capitalismo. Se nós analisarmos a evolução da sociedade, da civilização, ela foi, sobretudo, ela foi conduzida exatamente pelas grandes ideias
de grandes capitalistas, que se tornaram capitalistas, né? Por exemplo, John Rockefeller, que foi um dos principais homens da indústria petrolífera americana e mundial, ele começou do zero, ele era pobre, a família dele era completamente pobre, ele não tinha dinheiro para comer e se tornou hoje um ícone, digamos assim, da prosperidade e da riqueza. Por exemplo, a riqueza de John Rockefeller, hoje, se trazida para os valores atuais, chegaria a 760 bilhões de reais. 760 bilhões de reais. Para vocês terem uma ideia, o homem mais rico hoje do mundo, o capital dele é de 76 bilhões de reais, ou seja, apenas 10% daquilo que representou a riqueza de John Rockefeller, que nasceu pobre, numa família completamente marginalizada da sociedade, e se tornou aquilo que ele se tornou. Então, na verdade, o caminhar é livre para todo mundo. Você que faz as escolhas, como eu já contei ali, ele tem colocado aqui. Nós é que fazemos nossas escolhas. E a questão é toda a perseverança, né? Acreditar nisso e perseverar. O grande segredo está no como nós fazemos isso. A gente precisa almejar, mas precisa trabalhar da maneira correta para alcançar. E qual é a sociedade que te permite isso? É a sociedade liberal, aquela que te dá a liberdade de tu colocar o teu potencial em prática. E mais um detalhe, eu tenho dito para os meus estagiários, meus amigos, enfim, que a diferença entre o sucesso e o fracasso é que o fracassado desistiu um pouquinho antes. É verdade. Se tivesse levado o seu propósito um pouquinho mais à frente, tinha atingido os seus propósitos. Né? E sucesso é bom na vida. Tem pessoas que acham assim que o cara é rico, é ladrão. Não. Todos nós temos um propósito. Aliás, Deus tem um propósito para nós de nós sermos ricos, porque afinal de contas, se nós somos filhos de Deus, e eu acredito nisso, nós temos a nosso dispor toda a riqueza. Pega, por exemplo, a parábola dos talentos. O que aconteceu na parábola dos talentos? Quem foi premiado por Deus foi aquele que fez multiplicar os talentos. E ele Deus condenou aquele que não se preocupou em multiplicar os talentos. Então, essa questão religiosa, muitas vezes, influi muito e decididamente na mente, na forma de as pessoas imaginar as coisas. Bom, mas de qualquer maneira, vamos cair para cá agora, né? Nós estamos no Brasil, né? Com todos os seus problemas, com as suas chagas, né? E nós estamos realmente, eu citei aí no comentário que uma organização internacional está citando que o Brasil é o país do reino da impunidade. É verdade isso, meu doutor? Olha, Silvio, no contexto atual que nós vivemos, uma sociedade contaminada pela corrupção, né? Cujos ladrões dos ideais da sociedade estão soltos, a grande maioria ainda permanecem soltos, não dá para discordar disso. O Brasil, na verdade, hoje, ele se tornou uma pátria da impunidade. Né? E a gente vê esses exemplos dos tribunais superiores, essas liberalidade em soltar bandidos de alta periculosidade, que é, na verdade, uma agressão à sociedade. Por mais prazos que tenha sido expedido durante a tramitação do processo do goleiro Bruno, com data vênia a posição do ministro do Marco Aurélio, né? Com todo respeito, mas existe o bom senso. Eu acho que faltou o bom senso. Quer dizer, a sociedade está querendo uma certeza, uma seriedade, né? Chega de impunição, né? Esse sentimento de insegurança. Total, né? Insegurança jurídica. O goleiro Bruno está comprovado a responsabilidade dele. Né? Ele confessou o crime, né? Quer dizer, então, sinceramente, essa liberdade do Bruno foi um atentado à sociedade. Né? Então, já contei, dizem que as leis, os juízes dizem que muito do que eles decidem à luz da lei. Tudo bem. Agora, há momentos que o juiz vai explicar, por exemplo, no caso do Bruno. Aí o que ele explica? Assim, não, é que eu interpretei desta maneira. Ou seja, mas aí é que eu coloco essa questão. Mas vem cá, por que não interpreta a lei a favor da sociedade e não só a favor do bandido? Essa é a questão. Essa é a questão realmente, tu tocaste num ponto importante.
Nós, no Brasil, temos leis extraordinárias. Só que a questão toda é a interpretação dessas leis. Há poucos dias estava lendo no jornal um exemplo que uma manicure, me parece, teria recebido uma pena de restrição à liberdade de 5 anos ou 7 anos por furto de fraldas no supermercado. Está presa ainda. Está presa, né? Enquanto que esses ladrões da República... Assassinam família. Porque a corrupção, ela mata milhões. A corrupção tira o ideal da sociedade. Ela mata milhões nas portas dos hospitais. Tira a esperança da sociedade. Né? Tira a esperança, deixa milhões de crianças no desalento, no abandono total, órfãos, né? O tráfico. Então, quer dizer, a questão é a interpretação, que nós não podemos entender, penalizar da mesma forma um furto com a mesma pena de um crime de corrupção. Os efeitos são muito maiores, né? E a corrupção nunca é um ato estanque, uno. Elas são várias ações. Então, existe um sistema do cúmulo material de penas, onde as penas são somadas. Uma corrupção, 5 anos, 7 anos, 2, e assim vai, até o limite de 30 anos, que é o máximo que se pode permanecer ainda em execução. Existe uns estudos para alterar esse limite, né? Mas, realmente, a questão do Brasil, a meu juízo, é a interpretação das leis. E a interpretação das leis compete aos tribunais. E tomara que eles tenham uma sabedoria, né, de interpretar a lei, não só a favor dos bandidos, a favor da sociedade. Quer dizer, aí se alega que não tem lugar nos presídios. Ora, então, alguma coisa a sociedade tem que ser, o governo tem que fazer, alguma coisa tem que se exigir disso. O que não pode é deixar os bandidos na rua e nós aprisionados dentro de casa. Aliás, nem dentro de casa, né? Nós estamos hoje seguros. Nós sabemos disso aí. Então, o problema, toda a segurança, o efeito que aconteceu lá no Espírito Santo mostrou exatamente aquilo que poderá vir a acontecer com muito mais, uma multiplicidade maior ainda de gravidade. Ou seja, as polícias se negarem, porque eles próprios estão inseguros nas ruas. Quer dizer, a bandidagem chegou a um ponto tal que ela provoca temor nas forças públicas, porque elas não têm o nível de armamento, a qualificação dos armamentos, a tecnologia dos armamentos que a bandidagem tem. Então, os próprios PMs estão temorizados de ir para as ruas. Imagine nós. Quer dizer, nós estamos numa carnificina declarada. E quantos policiais são mortos diariamente, né, no exercício da sua atividade e até mesmo quando estão na sua vida privada, né, marcados pelos bandidos? É verdade. E tem uma coisa que a gente tem que repensar, essa questão da atuação dos chamados direitos humanos. Eu acho assim, direito todo mundo tem que ter. Agora, será que tem direito humano aquele que faz uma carnificina, que mata, que dizima famílias inteiras, que usa a criminalidade como meio de atuação, que usa a criminalidade como meio de vida? Esse camarada merece direito humano? Será que ele merece isso? Quer dizer, nós vamos ter que chegar nesse ponto. Quer dizer, não tem como mais fugir. Está demais isso aí. Está demais, nós não temos paz nenhuma. E aí as pessoas dizem, porque quando querem reduzir o Estado. Ora, nós estamos assim porque o Estado está grande demais. O Estado não tem dinheiro para botar em segurança porque tem que fazer uma série de outras coisas. E é por isso que as pessoas têm que tirar dentro de si esta ideia mental, uma mentalidade retrógrada, atávica, de que o Estado pode tudo. O Estado não pode tudo. E é por isso que o Brasil está desse jeito. Essa violência toda, porque o Estado não te dá segurança, que tinha que dar, não tem dinheiro para isso. Não te dá saúde, porque você está morrendo nos postos de saúde. Não te dá educação. Está cheio de gente aí que não sabe nem ler. Inclusive, tivemos um presidente que não sabia ler praticamente, eu acho que nem sabe ainda. Então, esse é o problema do Brasil. Obrigado, Racote, pela tua presença aqui. Até a semana que vem. Até semana que vem. Um rápido intervalo, nosso Economia e Desenvolvimento volta já já.